Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui com toda a igreja. Igreja cheia hoje, todos presentes, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos à palavra. Quero compartilhar com vocês a respeito de uma história que lembra um pouquinho os dias que nós estamos vivendo hoje. Quero que você acompanhe comigo sobre esse tempo que nós estamos passando, e não só diz respeito à quarentena, nada disso, mas toda a dificuldade, todo o tempo, todo o desafio que nós temos na nossa vida, nós podemos superar em nome de Jesus. Amém? Você que ainda não congrega conosco, vai chegar o dia que nós abriremos as portas da igreja, e você vai estar conosco para fazer uma grande festa, para ser um conosco como igreja. Então você não perca essa oportunidade. O dia que nós anunciarmos aqui, olha, teremos culto presencial na igreja, estiver liberado para que todos estejamos juntos, vai ser uma festa. Eu quero ver quem será o primeiro que vai chegar para adorar o Senhor. Amém? Bom, eu queria compartilhar com a igreja nessa noite sobre superação, novidade de vida, viver o novo de Deus, aguardar as coisas segundo a vontade de Deus. E eu quero mencionar isso, eu quero usar uma história muito conhecida que está lá em Gênesis, e eu peço que você manuseie a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia, que você tenha a sua Bíblia em mãos, nem saia da live aí, continue ouvindo, continue assistindo, e leia os versículos aí na Bíblia, né? Nós vamos evoluir aí, logo mais nós teremos os versículos passando na tela também aí para você, né? Mas para você não esquecer como é que folheia a Bíblia, então abra a tua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 6. E quero dizer o seguinte, às vezes nós estamos vivendo situações complicadas na vida ou bênçãos. E quero dizer que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito e tudo tem um início. Nós sabemos que o plano de Deus para cada um de nós é bom, né? O profeta Jeremias já diz, né, assim, que o Senhor fala assim: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, né? O plano de Deus para todos nós, ele é perfeito, e por isso nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Mas, apesar de Deus desejar o melhor para nós, nós ainda às vezes sofremos algumas dificuldades, algumas imprevistos na vida. E eu quero dizer para você que muitas das coisas ruins que acontecem, e também das coisas boas, é por nossa própria culpa. E eu quero também dizer para você, o que será que provoca a crise? O que provoca as adversidades, né? Existem fatalidades. Hoje o pastor abriu o culto dizendo a respeito de uma pessoa que nós admiramos e que foi lhe tirada a vida, ele foi assassinado, uma fatalidade. Nosso coração está apertado, né? Orando pela família, pelos conhecidos, porque é algo que jamais a gente podia imaginar que poderia acontecer com uma pessoa tão especial e tão boa. É uma fatalidade. Agora, existem fatalidades e existe salário, existe consequência de escolhas que nós fizemos. E eu quero usar como base da nossa reflexão nesta noite a história de Noé. No capítulo 6, eu vou ler alguns textos e eu quero dizer o que tem antes da crise, durante a crise e após a crise. O que a gente pode entender que vem antes da crise? O que a gente precisa fazer durante a adversidade? E o que nós faremos após tudo isso passar? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, dizendo, por exemplo, que a soberba precede a queda. Então, a palavra, ela já dá a orientação dizendo, antes da queda vem a soberba. Ou seja, se a soberba se apossar de mim, se o orgulho se apossar de mim, e eu me ensoberbecer, é um sinal de que a minha queda pode estar próxima. Então eu preciso atentar a isso. Agora, olha só o que diz a palavra a partir de Gênesis no capítulo 6. Nós vamos passar aqui pela história do dilúvio. Capítulo 6, versículo 1 diz assim:
quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. O que quer dizer? Que por conta da perversidade que nessa época cresceu na terra, os dias destes homens foram abreviados. Nós vemos aqui a história de Noé. Noé está construindo a arca com 600 anos. Né? Não tinha esse limite de idade. Pessoas chegavam aos 900 anos. Mas a partir do momento que Deus viu, porque o homem ele tinha aqui multiplicado, diz que começou perversidade, começou a maldade a se espalhar na terra, e por conta disso Deus abreviou os dias agora para até 120 anos. Ou seja, coisas podem ser abreviadas, podem ser abortadas da nossa vida por conta do nosso mau comportamento, da nossa má conduta, da nossa perversidade. Os dias se tornam menores, as coisas não fluem, e principalmente isso acontece com pessoas que começam a multiplicar e se esquecem do Senhor. Pessoas, irmãos, que estão na dificuldade, agora pessoas estão orando, pessoas estão jejuando. Por quê? Porque é uma necessidade, mas quando há multiplicação, a fartura, muitos viram as costas, e aí então vem a consequência. E por que será que na época de Noé, os homens se tornaram perversos, se tornaram malvados, começaram a pecar de maneira deliberada, até os animais passaram a fazer coisas que não eram da sua natureza até então, né? Por que passaram a fazer isso? E por que hoje a humanidade caminha de uma maneira tão terrível? O que leva o homem a cometer torpezas, maldades? Por que fazemos isso? Porque diz um ditado assim: aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Diz o ditado: aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Então, se as pessoas têm se tornado tão frias, se o amor de muitos tem se esfriado, se esse ditado é real, é porque pessoas não têm visto, também não têm sentido. Olha só o que diz aqui Gênesis no capítulo 6, versículo 11. Então, nós começamos a perversão ali na palavra, nós vemos daquele povo no capítulo 6, versículo 1. Olha no versículo 11 até o 13 o que diz a palavra. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Olha só que coisa, queridos. Aqui diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Quem percebeu que a terra estava corrompida foi o Senhor, não os homens. Ou seja, os homens estavam vivendo a sua vida segundo aquilo que eles achavam que era correto. Mas Deus viu que aquilo era corrupção. E sabe, aquele povo já não se incomodava mais com o pecado. Sabe que a humanidade hoje já não se incomoda com o pecado. Nós, muitas vezes, nem mais nos escandalizamos com certas coisas que acontecem. É normal você ver uma pessoa xingando o outro, é normal alguém tirar a vida do outro, é normal as pessoas roubarem, é normal as pessoas mentirem, é normal a pessoa falar palavrão, é normal a prostituição, é normal a idolatria, porque aos olhos da humanidade corrompida, não conseguem enxergar o mal, mas Deus enxerga a perversão em toda a terra. O que acontece é que muitas vezes o nosso coração está cauterizado, nós estamos
cometendo erros, e não é só erro de pecado, não é só erro de perversão, não. Eu não estou falando só de pecado sexual, eu estou falando de às vezes de tomar decisões erradas, porque os nossos olhos estão cegos, porque nós não estamos enxergando, e nós não estamos consultando a Deus, mas Deus vê todas as coisas. E muitos de nós, muitos se dizem cristãos, muitos se dizem filhos de Deus, mas não estão vendo segundo aquilo que Deus vê. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, o profeta diz assim: Deus não vê como vê o homem, porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E está falando a relação a Davi. Davi que foi rejeitado pelos irmãos, até o pai se esqueceu dele, mas Deus se lembrou de Davi e mandou buscá-lo lá do pasto para honrá-lo com a unção sobre a vida dele. Ou seja, pessoas estão sendo esquecidas pelos homens, mas Deus não se esquece de ninguém. Então, por que tamanha perversão? Porque as pessoas não estão vendo mais. Irmãos, nós temos essa capacidade de nos adaptar, inclusive à maldade. E no tempo de Noé, a maldade era tanto que se tornou algo comum aos olhos daquela geração. Digo para você, a maldade é tanto nos dias de hoje, que já se tornou comum aos olhos dessa geração. Irmãos, perversão no mundo não é novidade, mas quando a perversão entra na igreja, é porque já nós não estamos enxergando mais como Deus vê. E a palavra de Deus diz assim, Paulo escreve, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz da verdade. Muitas pessoas caminham cegas. Por isso, o homem é penalizado pelas escolhas que faz fora de Deus. Então, na época de Noé, Deus não era mais consultado. O que vem antes da crise? A perversão, a desobediência, quando já não se sente mais, quando não se ama mais. A humanidade hoje tem olhado, nós temos olhado para dentro das nossas casas, nós temos olhado para dentro de nós mesmos, e temos refletido sobre muitas coisas. Por quê? Porque já não víamos mais, mas o Senhor está trazendo ao nosso entendimento a realidade. Então segue a história como nós conhecemos de Noé. A perversão, tudo acontecendo, Deus vem e fala a Noé, porque Noé, como diz a palavra, era um homem justo e bom. E Deus fala, constrói a arca, vai ser desse jeito, vai ser assim, assim, assim. E como um bom, um homem de fé, ele constrói, ele faz. Então Deus provê, ninguém acredita, assim como vivemos hoje. Assim como Jesus diz lá na palavra, que ele fala, assim como nos dias de Noé, será também no dia do fim. Assim como nos dias de Noé, que as pessoas viviam a sua vida, se prostituíam, casavam, davam em casamento, faziam coisas boas, faziam coisas más, mas não se lembravam do Senhor. Assim também, como era nos dias de Noé, assim será na vinda do nosso Senhor e Salvador. Quando ninguém, ou quando algumas pessoas não se lembrarem mais dele, da sua vinda, então, irmãos, o Senhor chama a sua igreja para junto de si. Então conhecemos a história. Noé construiu a arca e Deus falou que ia enviar os animais entraram na arca e nós vamos lá para o capítulo 7 e olha só o versículo 12. Então eles chegam, começa a chuva e diz o capítulo 7 de Gênesis, versículo 12: e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Isso significa um tempo terrível. Significa um tempo terrível. 40 dias e 40 noites. O número 40, na palavra, ela representa um ciclo, uma geração. Então foi um ciclo completo, onde a ira de Deus veio sobre a terra. E o interessante que esses 40 dias, é o que a gente chama de quarentena, Eles entraram ali em quarentena. O que me chama a atenção também nessa palavra, que ele reforça 40 dias e 40 noites. Quando eu li esse texto, eu lembrei da passagem que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que nesse momento, por 40 dias e por 40 noites,
foi chuva. Há momentos na vida que pode ser que nós possamos chorar à noite e pela manhã ainda estejamos chorando. Porque pode ser um ciclo da ira de Deus. Pode ser, ou então estamos colhendo o fruto do nosso pecado, ou podemos estar sofrendo a consequência de uma escolha coletiva que a humanidade fez. Mas o Senhor preservará os justos da grande tribulação. Ou seja, podemos sofrer, podemos passar fome também, podemos passar sede também, mas irmãos, da grande ira do Senhor, a igreja do Senhor será livre dessa situação. Então vamos lá. Choveu 40 dias e 40 noites. Eles entraram. Versículo 13 diz assim, que eles, do capítulo 7, versículo 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos teus 3 filhos, entraram na arca. E aqui, irmãos, foi o momento que eles deram as costas para o mundo. E esta é a oportunidade que você tem agora, nesta quarentena, nesse período de isolamento social, de você entrar na arca. O que é a arca? É aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, segundo a sua vontade, para preservar os seus. Você precisa estar no Senhor. Você precisa agora voltar-se para o Senhor, crer que Ele é Deus, que nesse tempo de tempestade, Ele é proteção sobre a tua vida. Ontem nós ouvimos aqui na mensagem sobre o Senhor é a rocha, né? Então quem está firmado na rocha, pode vir a enxurrada, pode vir a chuva, pode vir o vento, mas Ele permanece inabalável. Pode vir de baixo, pode vir de cima, pode vir de lado, mas Ele está guardado e protegido. Foi o que nós aprendemos ontem. E quem está na arca também. Agora é tempo de você entrar na arca, entrar no centro da vontade de Deus. É hora de dar as costas para o mundo. E no versículo 16, diz assim, que quando eles entraram na arca, o Senhor fechou a porta por fora. Irmãos, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, é um caminho sem volta. A palavra fala que maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Quem entra na arca do Senhor, a porta fecha e Deus sela por fora, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Você que decidiu, você que escolheu caminhar nos caminhos do Senhor, permaneça na presença do Pai, porque Ele fecha. Por quê? Porque diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Ele que tem a chave, Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, porque Ele tem a chave. O Senhor tem a chave, o Senhor, Ele guarda. O Senhor não só abre portas, mas Ele também fecha portas. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente ora por céus abertos. Eu orei aqui para que o Senhor abrisse as janelas dos céus com a porta do céu, para que o Senhor abra a porta de emprego, mas o Senhor também fecha a porta. Ele fecha a porta do mundo para nossas vidas. Assim que eles entraram na arca, fechou-se a porta por fora. E eu quero te convidar a dar as costas para o mundo. Existe uma história bem conhecida na Bíblia também, daquela mulher que virou uma estátua de sal. Porque quando o Senhor veio numa história parecida, e a ordem, a palavra é o seguinte: fuja, porque virá grande juízo sobre a terra, sobre Sodoma, sobre Gomorra, e não olhe para trás. Fuja e vá para onde o anjo do Senhor está direcionando. E o povo saiu, fugiu. Só quando antes de que estivesse em segurança, o que acontece? Então a mulher de Ló olha para trás e diz que ela então se transforma em uma estátua de sal. Porque quando nós decidimos caminhar com o Senhor, não olhe para trás, não olhe para o passado, continue correndo, continue seguindo, continue na direção que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele te guarda, o Senhor te cuida. Se você tomou essa decisão, por mais difícil, está chovendo de noite, está chovendo de dia, para onde você olha a tempestade, fique tranquilo, porque o Senhor tem cuidado de você. E não fique desesperado.
Eu falo para você que as portas se fecharam nesses dias. As portas se fecharam. Você pode dizer assim, pastor, é verdade. As portas se fecharam. Fechou porta de emprego, tive problema de relacionamentos, estou com problema de dívida, estou com problema espiritual, estou com problema de saúde. As portas parecem que estão fechadas. E eu não vejo solução. Vou dizer uma coisa. Eu quero te perguntar, eles entraram por uma porta lateral construída na arca, e o Senhor fechou essa porta por fora. Logo, eles não podiam mais sair. A minha pergunta para você, você que conhece a Bíblia, você sabe me dizer, por onde é que eles saíram se a porta estava trancada? Por onde é que Noé, a sua família e os animais saíram, sendo que a porta estava trancada por fora? Você já parou para pensar nisso? Eu quero te levar lá para Gênesis no capítulo 8, versículo 13, para você entender esse mistério e essa revelação de Deus para a tua vida. Quando já aqui no final do dilúvio, diz assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Noé tinha 601 anos. Diz assim, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Quero dizer para você que tem orado, tem se entristecido, porque as portas se fecharam. Você entrou pela porta lateral, como foi na arca, e a porta se fechou. E a saída está por cima. As portas podem se fechar do nosso lado, mas a saída está por cima. O povo entrou pela porta lateral, mas a saída é por cima. E você diga para o teu coração, você declara isso para a tua alma, a saída é por cima. Declara para o teu espírito, para o teu coração, para a tua alma. Se tem alguém do seu lado, você fala assim, a saída é por cima. Posso ter entrado por baixo, mas a saída é por cima. E aí eu lembro do salmista, quando ele diz, eu olho para o alto, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não importa quantas portas se fechem, do alto sempre virá o socorro. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Sabe, e muitas vezes nós estamos ali tentando sair por cima da situação. E eu estou falando do período durante a crise, durante a tribulação, durante a adversidade, durante a quarentena, literalmente, que o povo ali, Noé também, falando dos 40 dias de chuva, de dilúvio. Olha só, como que nós podemos sair? Você precisa agora fazer uma avaliação da tua vida. Quem é que está com você? Quem caminha junto com você? Entenda que Noé também precisou de ajuda. Quando as águas, quando a chuva cessou, e não foram só 40 dias, isso é um engano que a gente tem também, porque choveu durante 40 dias e 40 noites, mas segue a palavra dizendo que ainda por mais 150 dias, eles ficaram dentro da arca. Então a gente acha, como agora nesse momento que nós estamos vivendo, vou trazer isso para nós hoje. Ah não, se anunciar que segunda-feira pode abrir comércio, pode voltar às aulas, então está tudo resolvido. Não. Foram uma quarentena agora terrível, de incertezas, de medo. Mas as coisas não vão voltar ao normal tão rapidamente. Entenda que o período que Noé passou aguardando a água baixar é maior do que o período da chuva. Então não tenha pressa, a coisa aconteceu recentemente, guarda o teu coração, cuida da tua alma, cuida da tua vida, para que quando você voltar, você volte por cima. Porque tem pessoas que saem de um relacionamento, estão machucados, estão arrebentados, acabou a crise, porque foi mais... Aí conhece alguém, já se ilude, achando que agora tudo está resolvido. Não, calma o teu coração, espera as águas baixarem para que você tenha certeza daquilo que você está fazendo. Então 40 dias choveu, mas por 150 dias eles tiveram que esperar passar, ou baixar as águas. Calma o teu coração, as águas vão baixar, e é por cima que nós vamos sair. E quando então, antes deles saírem,
Eles estavam no período aguardando as águas baixarem. Diz que Noé, ele, por uma janela, o que ele fez, nós vamos lá no capítulo 8, versículo 7. No período de quarentena e de crise, você vai descobrir que na tua vida existem tanto corvos como pombos. E nós temos que aprender a lidar com pombos e corvos na nossa vida, ou corvos, né? Capítulo 8, versículo 7. Então cessou a chuva. Agora eles estavam aguardando as águas baixarem. E diz assim: esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Olha que interessante. Noé, ele confiou nesse animal para que pudesse demonstrar para ele qual era a hora de sair da arca. Agora me diz uma coisa. A Bíblia fala que o corvo é um animal impuro. E toda a história, nós hoje assistimos, se você vai assistir filme, você vê que o corvo ele dá um sinal de má sorte. Para muitas religiões, em toda a história, o corvo é um mau sinal. É um animal, não. Por que então Noé, ele soltou um corvo? O pombo é mais fácil, a gente consegue entender. Mas deixa eu falar uma coisa para você entender um pouquinho desse animal. É um animal, o corvo, dizem aí quem estuda os animais, que ele é o mais próximo que se assemelha a alguns tipos de chimpanzés, de tão inteligente que eles são. Os corvos, eles têm a capacidade de se comunicar. Os corvos, para você ter uma ideia, eles pegam pedras pelo bico, eles sobrevoam e jogam em cima das pessoas ou dos seus ali concorrentes para que não possa comer da sua comida. Então ele assusta. O corvo tem uma capacidade de apontar, que só foi entendido, visto isso aí nos chimpanzés. Por exemplo, o chimpanzé ele pode pegar para o outro e apontar alguma coisa e o outro entender que ele está apontando alguma coisa. Nenhum animal pode fazer isso, a não ser o corvo. O corvo ele consegue direcionar, o corvo é inteligente, o corvo ele se adapta a qualquer situação, ele come qualquer coisa, ele come semente, ele come carne, ele se alimenta de quase tudo. Ele é um animal, uma ave especial. E sabia também que o corvo, ele tem a capacidade, assim como o papagaio, de falar? Sabia que o corvo ele tem a capacidade de reproduzir a voz humana e ele também reproduz a voz de outros animais? Sabia que o corvo, ele comunica, ele engana? Por exemplo, morreu um animal e tem uma presa, só que essa presa está fresca. E o corvo ele não consegue abrir essa presa. Então ele imita o lobo que está longe vem até a presa, abre e começa a comer a presa, deixa a carcaça, aí o corvo vai e come, porque o corvo ele se torna um manipulador. O que é o corvo? O que o corvo fez quando saiu da arca? Diz que ele rodou, diz assim, ele ficou andando, ficou dando voltas. Tem pessoas que quando sair da quarentena, ou quando estão durante a quarentena, estão dando voltas, não sabem quem são, não sabem para onde vão. E o pior de tudo, que eles se misturam, e eles falam, eles manipulam. Mas sabe por que eu acho que Noé, ele soltou um corvo primeiro? Porque quando ele soltou o corvo, e o corvo ficou rodeando, não diz que o corvo voltou para a arca. Mas se ele não voltou, por que Noé então não entendeu que havia terra seca e podia desembarcar? Porque o corvo, ele come carniça. Provavelmente, o corvo ele viu algum corpo boiando, seja de homem, seja de animal, e ele ficou se alimentando, ou seja, não era hora de sair. Por quê? Porque o corvo se alimenta de carniça, se alimenta de carne. O corvo se alimenta de podridão. Então nesse período é o momento de você avaliar na sua vida,
Quem são as pessoas que estão à sua volta? Se são pessoas que estão no caminho correto, que estão no caminho do Senhor, se você está permanecendo no caminho do Senhor, ou se são pessoas que vivem dando volta, passam pela arca e vão comer carniça, passam pela onde estão aqueles que estão no centro da vontade de Deus e voltam para a carne. Não seja corvo, não ande com corvo, porque os corvos, eles são da podridão. Eu não sei afirmar se era esse o motivo pelo qual Noé soltou o corvo, mas o corvo pode ser que ele tenha encontrado carniça. Mas ainda assim, segue o texto dizendo que ele esperou mais um tempo. Mas, então na sequência ele pega o quê? Ele pega um pombo. O pombo é um animal que na Bíblia, não uma ave que na Bíblia tem significados tremendos. O pombo, ele é tido lá em Mateus 10:16, o próprio Senhor ensina, né, como alguém sem malícia. E ele fala, seja astuto como a serpente e sem malícia como o pombo. Porque o pombo, ele é puro. Né? O pombo também conhecemos que ele não tem o fel, que é aquela, né, que amarga a carne. O pombo, ele é usado no Antigo Testamento para sacrifício, porque ele é um animal que poderia ser sacrificado e o Senhor recebe, fala de pureza. O pombo fala do Espírito Santo quando vem sobre Jesus. O pombo fala de tanta coisa boa. Então, nesse momento que na palavra, lá no capítulo 8, versículo 8, diz assim, de Gênesis, capítulo 8, versículo 8 de Gênesis, diz assim, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. E Noé, ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Olha só. Olha só que interessante. Ele soltou o pombo. E o pombo também foi. Mas não encontrando o lugar onde pousar, voltou para a arca. E não só voltou para a arca, diz que voltou para as mãos de Noé. A pomba voltou para as mãos do seu Senhor. E eu digo para você que está me ouvindo e que está me assistindo, é tempo de voltar para as mãos do Senhor. Diz que ele voou, não encontrando. Muitas pessoas voaram da presença de Deus, da casa de Deus, e saíram a procurar alguma coisa que lhe pudesse dar morada, que pudesse ser base para a sua vida. E muitos foram como um filho pródigo, que saiu também buscando a sua liberdade. Ele queria saber, ele queria conhecer o mundo, ele queria saber como é que era lá fora, ele queria encontrar um lugar que ele acreditava que era melhor do que a casa do pai. Então ele foi, e quando ele foi, talvez assim como o corvo, tudo que o pombo viu foi cadáveres, foi morte, foi carniça. Mas uma coisa nós sabemos, a palavra diz que ele não encontrou um lugar que ele pudesse pousar em segurança. E quando ele faz isso, ele volta para o seu dono. Eu quero dizer para você, as coisas estão difíceis, tem desafios, é complicado, está rodando, as coisas não estão dando certo, está caminhando e parece que não vai, porque é hora de voltar para as mãos do seu Senhor, é hora de voltar para a casa do Pai, é hora de voltar para a presença do Senhor, porque lá nós encontramos descanso, na presença do Senhor nós encontramos descanso. Esse pombo, ele voou até quanto ele podia, e ele só tinha forças para voltar. Você sabe que o pombo, ele sabe calcular a distância, sabe que existem pombos correios, que eles sabem o caminho, eles sabem ir e eles sabem voltar. Então o pombo, ele é puro, ele é inteligente da seguinte forma, ele sabe o limite que ele tem força para ir, e ele sabe que ele precisa força para voltar. Tem pessoas que se afastam tanto da presença de Deus, que não tem mais força para voltar e morrem afogados. Mas os pombos, por mais que eles se afastem,
Eles sabem o limite, e você sabe que já deu o seu limite. Você sabe que já chegou a sua hora. Você sabe no teu coração que é hora de voltar para as mãos do seu Senhor. E diz aqui, no versículo 9, finalzinho, diz assim: e ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. É isso que o Senhor está fazendo nesse período de quarentena. Nesse período de quarentena, onde muitas pessoas estiveram afastadas da presença do Senhor, o Senhor, embora fechou uma porta, abriu uma janela ali, e diz que Noé então estendeu a mão para fora e recebeu de volta a pomba. A mão para fora é a sua televisão, é o seu celular, é a janela que o Senhor abriu para falar contigo e dizer: filho, volta para a casa do Pai, volta para as mãos do Senhor, volta para o colo do Pai, porque aqui é o seu lugar. E o Senhor vai te dar uma vestimenta nova, um anel e sandália para os seus pés, porque o Senhor te ama apesar de tudo. O Senhor me ama apesar de tudo. Então, quando ele volta, versículo 10, diz assim, Gênesis capítulo 8, versículo 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que a água tinha diminuído sobre a terra. Olha só que lindo, olha só que maravilhoso. A pomba, ela foi pela segunda vez, e ela encontrou um lugar para pousar, porque ela encontrou um galho. Só que ela não ficou lá, ela voltou para dizer que há um lugar seguro. Sabe o que eu quero dizer? Que a pomba, além de representar a pureza, ela dá fruto. Ela dá fruto. O pombo, ele traz a notícia de que há fruto. Tem pessoas, irmãos, somente nos dias de hoje, que só tem notícia de desgraça. Mas hoje eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. Você liga o jornal, morreu mais não sei quantos. Você vai conversar com alguém, você viu que morreu não sei na onde. Você vai no mercado, estão falando de morte. Então você viu lá quem ficou desempregado, quem aconteceu, e tem de só tragédia. Mas o pombo, que representa a paz, ela traz esperança, dizendo, esperança no seu bico, dizendo: há um lugar de repouso. Eu quero dizer para você que apesar de tudo, há um lugar de repouso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde nós vamos poder descansar nossa alma, nosso coração, e esse lugar é o Senhor. E para encerrar com o pombo, segue ainda, ele foi a primeira vez, não encontrou onde pousar, voltou para as mãos do seu Senhor. Foi a segunda vez, encontrou onde pousar, mas trouxe uma mensagem de esperança. Foi pela terceira vez, versículo 12 do capítulo 8 de Gênesis. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Porque agora essa pomba representa para nós o Espírito Santo, que é aquele que nos guia. O Senhor Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas virá o Consolador, aquele que vai te mostrar o caminho, aquele que te direciona, e o crente caminha pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você, ele ainda fala, ele ainda te ama, ele ainda te quer, ele ainda é luz para o teu caminho, porque ele te traz luz pela palavra de Deus. Então, da mesma maneira como esse pombo agora, ele foi dizendo: agora há lugar suficiente, seguro para pousar. O Espírito Santo, ele fala para você: na casa do Pai há um lugar seguro para você se abrigar. No colo do Pai há um lugar seguro. Não se perca em seu coração. O Senhor, ele cuida de ti. O Senhor tem uma palavra de esperança. Durante a quarentena, precisamos ter fé. Durante a crise, precisamos ter fé. Saber que apesar de que as portas se fechem, o Senhor abre uma saída por cima. Durante o período de crise, nós temos que saber que existem corvos e existem pombos. Os corvos
procuram a carniça e apontam para a morte. Mas o pombo, ele aponta para a vida e sempre tem uma mensagem de esperança. E o Espírito Santo está conosco nessa noite, está com você nessa noite, dizendo há um caminho de esperança, há um caminho de salvação. E qual é o final dessa história? Quando eles chegam e eles ancoram, vamos assim dizer, e eles ficam lá por mais um tempo, até que as águas baixem totalmente. Talvez ainda demore um tempo. Talvez ainda a gente tenha que ficar na arca. Talvez ainda é um tempo da gente permanecer afastado como igreja física, mas não como igreja espiritual que somos. Talvez é tempo ainda que nós vamos chorar mais algumas noites. Talvez ainda seja um momento que nós vamos ouvir ainda algumas más notícias. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. E eu posso te garantir e dizer que já vejo um pombo com um ramo de oliveira. E o que é o ramo de oliveira? O ramo de oliveira é o que produz a azeitona, que produz o azeite, que produz a unção. O que nós podemos aprender nesta noite, nesse culto, é que apesar de toda a tragédia que nos cerca, o Senhor está dizendo: há esperança, há fruto, há unção, há o cuidado de Deus, porque o melhor está por vir. E quando passa, e vai passar a nossa luta, vai passar essa tribulação, vai passar essa crise. E quando isso passar, capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, quando então eles chegam, o Senhor faz ali, ele vai fazer uma aliança com o povo. Capítulo 9, versículo 1, para consolidar essa palavra no seu coração, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Depois da quarentena, depois de 40 dias de chuva, depois de 150 dias esperando a terra baixar, depois de a água baixar, depois de chegarem, depois do corvo, depois da direção do pombo, eles chegam em segurança. O Senhor diz: eu os abençoo. Sabe o que tem no final disso tudo para nós? A bênção de Deus sobre a nossa vida. Agora nós precisamos ter muito cuidado, porque antes da crise veio a perversão e o pecado. E sabe qual foi o motivo? Eu posso até ler com você de novo, no versículo 1 de Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se. O problema começou quando eles se multiplicaram. E quando o Senhor extermina todos os seres viventes que respiravam, com exceção aqueles que estavam na arca e os animais, o Senhor fala: agora vocês comecem de novo. E como é que vocês vão começar? Multiplicando. Isso mostra para mim que nós podemos cometer o mesmo erro novamente, se nós não atentarmos e observarmos para a palavra e a instrução do Senhor. O Senhor dá a mesma palavra para que eles se multiplicassem. Ele está dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Por conta da multiplicação, veio a perversão. Agora a bênção do Senhor declara: multipliquem-se. Que a multiplicação que Deus vai fazer na tua vida não seja o motivo de você sair da igreja. Que as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a tua casa não seja o motivo de você abandonar a tua família. Não seja o motivo de você se afastar da presença do Senhor. De você se ensorbebecer e achar agora que é melhor do que alguém, porque as coisas começaram a acontecer na sua vida. Mas pelo contrário, quando as coisas começarem a multiplicar, honre ao Senhor todos os dias da sua vida. Multiplique-se, governe, seja a bênção, porque assim é a vontade do Senhor.
mas que a bênção do Senhor não se torne um problema para nós. Portanto, eu quero orar com você e declarar sobre a tua vida essa palavra de esperança. Quero dizer para você que há esperança, que você pudesse contemplar com os olhos da fé que a chuva cessou e as águas já estão baixando. O tempo de provação já está concluindo, porque está chegando a hora da multiplicação. Está chegando a hora da colheita. Está chegando a hora de colher aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós aprendemos muito com o Senhor. E eu quero orar com você. Quero declarar essa palavra sobre a tua vida. E dizer: cuidado com a maneira como você pensa e a maneira como você vê. Observe de quem você tem ouvido, se está de acordo com a palavra de Deus. Não aceite qualquer palavra que venha, mas que você possa ter os olhos do Senhor e sabe que o Senhor te vê com carinho e com atenção. Não entre em desespero, porque a porta fechou nas tuas costas, mas tenha a alegria de saber que o Senhor está abrindo uma janela no céu para que você possa sair dessa situação. Diz que Noé abriu o teto e por lá ele pôde contemplar a terra que estava surgindo. Então, por mais que você tenha medo, esteja triste, sabe que o Senhor tem uma porta aberta para a tua vida. E para você não esquecer, cuidado com os corvos, caminhe com pombos, seja como pombo e seja guiado pelo Espírito Santo, porque Ele é aquele que cuida de nós. E se você crer, você vai orar agora comigo, crendo que coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida, que o Senhor Ele vai gerar. Você pode orar, você pode, fecha os teus olhos e você ore declarando, ore declarando para a tua alma, para o teu espírito. O salmista mesmo, ele conversava com a alma dele, ele dava ordens para a alma dele, ele falava assim: aquieta-te, ó minha alma. E agora você vai dar uma ordem para a tua alma, dizendo assim: aquieta-te, minha alma, que está aflita, porque a provisão do Senhor está vindo. As águas estão baixando, já posso ver o fruto chegando, e está chegando o dia que a bênção do Senhor virá sobre mim, e uma palavra de multiplicação me envolverá. Então você pode declarar isso sobre a sua vida. Se você está com a sua família, declare sobre os teus filhos, dizendo: o tempo da multiplicação vai chegar, o tempo da salvação vai chegar. Então começa a declarar sobre a tua vida no nome de Jesus. Senhor, nós como igreja, Senhor, aqui nesta noite reunidos, nesse momento, Senhor, nós oramos, ó Senhor, declarando, Senhor, que nós cremos nesta palavra, que a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, pode muito, Senhor, quando nós cremos e caminhamos segundo a Tua orientação. Por isso, Senhor, na autoridade a mim constituída como sacerdote do Senhor sobre esta casa, Senhor, Pai, eu declaro sobre a vida desses que estão me ouvindo, me assistindo, Senhor, que eles venham, Senhor, que venha no coração deles acender a esperança, Senhor. Toda má notícia, tudo aquilo que tem roubado a paz, toda a tragédia que tem chego, Senhor, não venha fazer abalar, ó Pai, a fé dos teus filhos, mas que eles venham permanecer, Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes, ó Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, eu declaro que mesmo que portas tenham sido fechadas, o Senhor tem aberto, Senhor, pelo teto, Senhor, por onde o Senhor quiser, novas oportunidades, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, nós queremos ouvir como o Senhor vê, ouvir como o Senhor ouve, Senhor, e que nenhuma palavra, Senhor, que não venha da Tua boca, Senhor, venha, Senhor, ter efeito na nossa vida, Senhor. Repreendo sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que me ouve nesse momento, Senhor, que eles creiam, ó Senhor, que as águas já estão baixando, Senhor, que os corvos sejam, ó Senhor, espantados da vida deles, ó Senhor, e que eles venham ser como pombos, ó Senhor, caminhar com aqueles que são santos, que são puros, ó Senhor, e que não são perversos, ó Senhor. Livra do homem mau, ó Senhor, o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, ó Senhor. Pai,
restaura a esperança nesta noite, no coração de cada um, Senhor, que eles possam crer, ó Senhor, que está chegando o momento do recomeço, da novidade de vida, Senhor, de viver coisas novas no Senhor, ó Deus, porque quando a arca chegou, quando eles desceram, o Senhor tinha um novo começo para eles, ó Senhor. Eu declaro que apesar de toda a tragédia que estamos vivendo, Senhor, começa, Senhor, surgir, Senhor, um novo começo, Senhor, que a partir, ó Pai, de tudo isso que nós vivemos, ó Pai, possamos aprender, ó Senhor, que nós dependemos do Senhor, que nós não somos nada, mas tudo dependemos de Ti, Senhor, da Tua sabedoria, ó Pai. Que nós não venhamos ser sábios aos nossos próprios olhos, como diz a palavra, Senhor, mas nós possamos ser prudentes, ó Senhor, que nós possamos ser, ó Pai, sem malícia, Senhor, como a pomba, Senhor, no nome de Jesus, ó Senhor. Sobre, ó Pai, os relacionamentos que estão em dificuldade, os casamentos, ó Senhor, eu declaro que haja reconciliação e um novo começo, ó Pai, desses relacionamentos, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, toda obra maligna, Senhor, seja desfeita no nome de Jesus, ó Senhor. Seja concluído e passado, Senhor, o ciclo, Senhor, da provação, o ciclo, Senhor, do castigo, e que comece agora, Senhor, o ciclo da colheita, o ciclo da multiplicação, o ciclo da bênção sobre a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E se você crê que as águas já estão baixando, e logo, logo, nós estaremos multiplicando e produzindo para o reino de Deus, você vai glorificar. Participa comigo desse culto, coloca no comentário, glória a Deus, eu creio, e agora é tempo de colheita, é tempo de multiplicação, é tempo de novidade de vida, é tempo de recomeço, é tempo de viver as coisas novas do Senhor. Apesar de tudo que nós passamos, prosseguimos para o alvo, caminhando em novidade de vida. As portas do mundo estão fechadas para você, fecharam nas suas costas. Agora a única porta que se abre é uma porta que se abre no céu, e lá está o Senhor, como disse Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado, diz que o céu se abriu, e ele viu o Senhor Jesus de pé, do lado do trono. O Senhor Jesus, Ele está ali no seu trono, observando e abençoando a vida daqueles que creem. Receba essa palavra de esperança. Ignore as más notícias, por mais que sejam verdades, mas saiba, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero finalizar essa noite, agradecer a você pela atenção e pela companhia. Você que teve o teu nome aqui, ó, escrito, né? Depois coloca no comentário, assim, ó, meu nome lá, estava escrito, eu estava presente no culto. Você coloca lá e te convidar, quarta-feira nos reunimos às 20 horas para adorar o Senhor, ouvir a palavra. E durante a semana, você que é da Igreja Multiforme, você tem recebido aí mensagens, seus filhos têm recebido atividades, os casais têm tido aí desafios, né? Cada departamento da igreja está ativo, né? Cada líder, quero agradecer a cada líder que tem orado, que tem ocupado o seu tempo produzindo coisas para o reino, para cada obreiro, né? Cada líder, os diáconos aí que estão trabalhando também, você que tem doado alimentos, pessoas, irmãos, nós temos recolhido alimentos para doar a quem tem necessidade, né? Então você pode continuar fazendo isso aí e seja um conosco no nome de Jesus. Amém? E para encerrarmos agora, eu quero declarar uma bênção sobre a tua vida, e aonde você está, você estende as suas mãos na posição de quem vai receber. E à medida com que você abre os braços para receber ao tamanho da tua bênção, declara no nome de Jesus. Que seja grande e poderosa essa bênção no nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo que nos dão esperança e uma palavra de alegria que nós recebemos nessa noite, esteja com todos que me ouvem e me veem agora, no nome de Jesus, no nome do Pai e no nome do Espírito Santo eu declaro, e todos nós dizemos amém.
seja abençoado no nome de Jesus. E antes de nós encerrarmos esse culto, cumprimenta o teu irmão aí, cumprimenta o teu irmão no comentário, fala assim, ó, a paz do Senhor, Deus abençoe, oferece aí para alguém, irmão. Eu quero desafiar você agora, você vai pagar o lanche para alguém, vai pedir no iFood, vai pedir para entregar na casa do outro irmão, fala assim, ó, manda lá para casa do pastor, pode mandar lá um X-tudo, pode mandar uma pizza lá para casa do pastor, para casa do irmão, para casa do diácono, para casa do levita aí, que o Senhor te abençoe e até a próxima no nome de Jesus. Grande abraço, amém.